Imagina você ter que esperar 10 anos para poder começar a fazer alguma coisa. E é isso que eu acabei fazendo. Eu demorei 10 anos para começar a gravar vídeo aqui para vocês. E talvez seja o que você esteja fazendo nesse momento. E eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Também que eu estava. E talvez você esteja buscando uma resposta do porquê que a gente demora e por que que a gente faz isso, né? O meu caso foi o seguinte: eu entrei em um estado de adesão. Sabe o que que é isso? Já ouviu falar? Pois bem, esse estado de adesão é quando você começa a ter que pesquisar, aprofundar no conteúdo. E quanto mais você consome aquele conteúdo, mais você acha que não está preparado para você repassar ele para as outras pessoas. E aí acontece uma coisa incrível. Eu tenho, por exemplo, o livro Caibalion. Eu já li alguns pedaços dele, mas não li ele completamente. Estou lendo ele indiretamente em outro livro, né, que é o que eu falei para vocês no outro vídeo, que é o Manual do Alquimista Moderno. Mas o livro em si, eu nunca parei para abrir ele, mas eu consumia tanto conteúdo, vídeo, era podcast de pessoas que falavam, inclusive a Lúcia Helena Galvão, né, a professora, conheci ela através de podcasts também, onde ela estava falando sobre o Caibalion. E assim, foi a melhor coisa que eu poderia ter feito na vida, foi ter conhecido essa mulher, gente. Ela é incrível, só assistam o conteúdo dela. Mas voltando aqui, o meu caso veio um pouco antes do que eu poderia imaginar. Eu participei de uma imersão onde eu estou apta também para aplicar essa técnica em outras pessoas. E para quem não sabe, eu sou terapeuta holística e eu trabalho também alinhando as energias das pessoas, enfim. Isso aí a gente vai conversando no decorrer desse canal. Mas o mais importante que eu preciso que vocês entendam é que eu tinha um padrão de pensamento que foi implantado lá na minha infância. Durante muitos anos eu achava que assim, a gente não precisava estar olhando para a nossa infância, que a nossa infância passou e agora nós somos adultos e não importa mais o que, que aconteceu. Mas não, a gente criança guarda muita coisa que vai refletir agora no nosso eu adulto. E para a gente passar para um próximo nível, a gente precisa ressignificar tudo o que estava acontecendo lá na nossa mente, né? Tudo que estava acontecendo lá no princípio, né, de tudo, que é quando você começa a ter as suas primeiras crenças. A minha maior crença que me levou nesse estado de adesão, por incrível que pareça, era quando falavam para mim que você precisava estudar muito para você ser alguém na vida. E quando eu tive esse start, eu falei, cara, eu preciso trazer isso pra galera lá do meu canal, porque muitas vezes você não sabe por que você estuda tanto e você quer estudar e você nunca se sente preparado. Parece que quanto mais conteúdo você consome, menos preparado ainda você se sente. E por incrível que pareça, o que vai fazer com que você tenha o movimento de ir, de fazer alguma coisa, são os pequenos passos, sabe? Por exemplo, você tem um sonho também de gravar e de conversar com as pessoas, mas você não se sente preparado? Começa criando um canal. Ah, mas eu não, eu quero ter um sonho, por exemplo, eu estava até conversando com meu filho de 10 anos sobre isso essa semana. Ele quer ter ele tem um sonho, na verdade, de ser um grande cozinheiro. E eu fui explicar para ele sobre realidades paralelas de uma visão assim que uma criança entenderia. E eu vou trazer um vídeo especial para vocês também, para vocês entenderem como que funciona. Mas essa realidade, para que ele acesse essa realidade, ele precisa fazer pequenos passos aqui. Ele tem isso muito vivo desde de criancinha, assim, desde que ele tinha uns 2, 3 anos, ele sempre gostou. O pai dele, e olha só como que é importante, parando para pensar agora, o pai dele também tinha esse sonho muito grande de ser cozinheiro. Porém, ele foi podado
A mãe dele falou que era uma profissão que não dava dinheiro e tal, porque ela tinha essa visão, né? Ela era uma pessoa muito humilde, muito simples. Então ela passou essa visão para ele, de que era uma coisa que não daria retorno financeiro para ele. E hoje a gente sabe muito bem que a realidade de um chefe de cozinha passa longe, né, de ser, de não ganhar dinheiro. Mas para vocês terem ideia de como que a gente criança, uma criança ferida, ela cria adultos que não têm sonhos, adultos que procrastinam, adultos que não sabem para onde quer ir. Então, o que eu recomendo que você faça? Passe a olhar para a sua criança. Tem uma amiga minha que ela fala assim que, nossa, eu não quero voltar lá, meu criança, porque eu era terrível e tudo mais. Não é como se você fosse incorporar a sua criança, tá, gente? Não é assim. É você olhar para aquela criança, entender os motivos do porquê que ela chegou naquele ponto, porquê que aconteceu o que aconteceu para você chegar aqui hoje. Quando eu tive esse insight de eu preciso ficar estudando, 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 eu tava olhando o canal, inclusive da autora do meu livro, do livro que eu gosto, né? Que é a Maya Andrade, Temporariamente Humana. E o canal dela, ela abriu mais ou menos ali em julho de 2016, alguma coisa assim. E eu olhei para aquilo e eu falei, como assim? E eu tenho uma inscrição, na verdade, de julho de 2016 lá no canal dela. Vai fazer 10 anos este ano. E aí é como se eu tivesse no estalar de dedos, vindo um insight que na hora que eu olhei eu falei assim, gente, isso tá errado. Isso tá muito errado. Porque para pra pensar comigo. Eu fiquei 10 anos consumindo o conteúdo dessa pessoa. Eu praticamente vi a linha do tempo dela sair dos Estados Unidos. Vi morar em Brasília, inclusive, tá bem perto, né? E aí eu lembro que eu pensava, caraca, já pensou se ela morasse perto? Há muitos anos atrás, assim, que eu comecei, né, a estudar sobre essas coisas. E foi lá na época do Segredo, ainda que eu acho que a maioria das pessoas conhece essas questões de leis de atração e tudo mais por conta do filme, do livro. E aí eu encontrei o canal da Mai. Mas é incrível parar pra pensar, porque você basicamente fica. Eu me questionei, eu olhei pra mim e eu falei, será que quanto tempo mais você vai ter que ficar olhando a vida das pessoas mudarem porque você está só consumindo conteúdo, o aprendizado, tudo aquilo que elas estão ensinando e você não está colocando em prática? Porque como eu falei para vocês em um dos vídeos que está aqui, se você ainda não assistiu, vai lá que são destraves muito bons na nossa mente, é o consumir compulsivamente, né? Eu precisava de, na minha cabeça, né? Eu achava que eu precisava de mais conteúdo para que eu estivesse preparada para estar aqui conversando com vocês. Claro, de um todo não foi ruim, porque eu consigo conversar com vocês assim sobre vários assuntos relacionados a isso. Claro, tem muita coisa ainda que eu quero pesquisar, tem muita coisa ainda que eu quero me aprofundar e entender também, principalmente nessa parte mais espiritualizada. Mas se vocês pararem para pensar, o que acontece é que a gente fica só vendo as pessoas mudarem de vida. E ela tá ali junto com você, dando passo a passo, explicando para você, olha, mental, você precisa fazer isso, meditação, como eu te falei, meditação, gente, ela é essencial. Então, assim, porque a gente precisa ter uma mente tranquila, a gente precisa ter uma mente centrada, a gente precisa ter foco, visão, e uma mente que ela é bagunçada, uma mente que ela tá assim, destruída, ela não vai ter essas coisas. E pelo contrário, ela só vai se afundar, até chegar a um ponto em que ela não vai aguentar mais. Então, o porquê eu comecei esse canal foi justamente por isso. Foi ter entrado no canal dela, visto que eu sigo ela há 10 anos, e eu falei, caraca, eu vou ficar fazendo isso até quando? E eu comecei a dar os pequenos passos. Criar o primeiro vídeo,
estar aqui conversando com vocês, criar lá as demais redes sociais. E isso é uma construção que nós vamos fazer de acordo com o passar do tempo. Porque uma chave também muito poderosa é você entender o que você quer ser, aonde você quer chegar. Você, nesse momento, você não precisa ter o maior sonho do mundo. Você simplesmente pode acordar e falar assim: ah, hoje eu quero trazer as minhas verdades para o mundo. Hoje eu quero abrir a câmera e simplesmente conversar sobre uma coisa que eu gosto, que eu posso conversar por horas, horas, horas. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é essa reflexão. A gente fica no modo de consumir, que é o modo de adesão, durante tantos anos, sabe? Tem pessoas que vão ficar a vida inteira nesse modo de adesão e nunca vão se sentir preparadas. Talvez por causa da falta de um microfone, talvez por conta de esperar uma câmera melhor. Mas se eu falar pra vocês que o momento perfeito ele não existe, é você quem faz o momento perfeito. Eu vi que a gente espera muito, sabe? Tá com a melhor luz, tá com o melhor ângulo, tá feliz, tá num momento tranquilo. E não é bem assim. Às vezes nós temos os altos, nós temos os baixos. Mas não deixe que esses altos e baixos te coloquem no modo de ficar o tempo inteiro procrastinando, né? Se coloque à prova, coloque metas, coloque pequenos passos. Eu tinha um sério problema com metas, e depois eu quero até trazer um vídeo para vocês sobre isso, porque eu via como a minha cabeça, eu não tenho diagnóstico de nada, né, gente? Até porque também eu nunca corri atrás. Mas eu tenho alguns sintomazinhos do TDAH, né? Meu filho também tem. Mas você começa a observar que uma mente ela não é igual a outra. Tem coisas que vai funcionar para alguma pessoa, tem coisas que vai funcionar para as outras. Então, entenda primeiramente qual que é o tipo de coisa que funciona para você, né? Porque a gente fica ali tentando entrar num padrão, encaixar num padrão que não é pra gente, sabe? Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e provavelmente eu vou ver vocês aqui nos próximos também. Eu sei que não é preciso pedir para curtir, compartilhar e enfim, porque eu sei que se vocês já chegaram até aqui, vocês já fizeram isso. E eu agradeço muito. Um beijo e te vejo no próximo vídeo.